Ainda repercute a prisão da mulher que teria desrespeitado o decreto de isolamento social em Araraquara. Especialista em segurança pública aponta erros na atuação da Guarda Municipal. A administradora de empresas falou com a nossa reportagem. Silvana Tavares Avati, de 44 anos, é essa mulher que aparece nas imagens sendo colocada no chão e algemada pela Guarda Civil de Araraquara. O vídeo que circulou pelas redes sociais é para a administradora de empresas uma prova absoluta do abuso de autoridade. Ela afirma que no dia da prisão, em 13 de abril, caminhava como de costume pela Praça dos Advogados, na Vila Harmonia, quando foi abordada pelos agentes. Silvana assume que se recusou a deixar o local, mas se surpreendeu com a reação dos GCMs. Jamais esperaria num dia comum, que eu ia fazer caminhada, passar por uma situação daquela. Entendeu? Assim, humilhante, uma situação humilhante. A administradora de empresas vai responder na justiça por desacatar e ofender a integridade física da guarda. O juiz da 2ª Vara Criminal de Araraquara, Sérgio Augusto de Freitas Jorge, aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público contra Silvana, porque, segundo o magistrado, há prova suficiente de que a mulher agrediu uma agente. É um absurdo, é uma inversão de valores do Brasil que acontece sempre. A gente tem que ter justiça nesse país, porque assim, eu fui agredida, eu fui violada dos meus direitos, eu estava sentada sem agredir ninguém, não falei nada, entendeu? Fiquei com meu pescoço todo marcado, que eles quase me enforcaram, eu não estava conseguindo respirar, como até no vídeo mesmo mostra. Eu fiquei cheia de marcas pelo corpo, meu corpo estava todo dolorido, não era dor só no lugar, no braço e na perna, estava todo dolorido. E depois de 10 dias continuou uma dor muito grande, muito forte debaixo da minha costela. Eu fui fazer um exame, né, porque eu estava sentindo muita dor, e o médico falou que tinha uma pequena fratura na minha costela, entendeu? O magistrado ainda acatou o pedido da promotoria para arquivar o inquérito policial por abuso de autoridade e lesão corporal contra os agentes na detenção da administradora de empresas. O promotor de justiça, Nelson Aparecido Febraio Júnior, argumenta que não há prova segura de que os agentes públicos tenham realizado a detenção da denunciada em desconformidade com a lei, já que foi abordada quando estava claramente descumprindo as recomendações do decreto municipal. Alegação descabida, segundo a defesa de Silvana. A primeira medida judicial a ser adotada é submeter o arquivamento à revisão da cúpula do órgão ministerial. Ou seja, hierarquicamente, um outro promotor, chefe do Ministério Público, poderá entender diversamente do que entendeu o Ministério Público de Araraquara e promover o desarquivamento em relação às acusações da Silvana contra os agentes públicos. Talvez não tenha sido evidenciado, né, e caberá à defesa técnica esclarecer isso, as lesões que ela sofreu, inclusive lesões de natureza grave, como a quebra de 2 costelas. Isso vai ser demonstrado de forma mais enfática, a fim de demonstrar que foi a Silvana quem foi agredida pelos agentes públicos de forma desproporcional e quem agiu em legítima defesa diante de uma contenção irrazoável foi a Silvana. Então, Silvana, neste caso, é vítima e não agressora, como quer fazer crer o Ministério Público. Esse policial militar reformado aponta erros na detenção da mulher e diz que o uso da força é baseado em princípios de legalidade, necessidade, proporção e conveniência, que não são demonstrados nas imagens. Flávio Vice ainda expõe a falta de diálogo para negociar o cumprimento do decreto de isolamento social por parte da administradora. A habilidade do negociador, do mediador, em compreender, em gerar uma empatia, em tentar compreender por que aquela moça, que aquele indivíduo estava lá cometendo a infração ou desobedecendo um regramento municipal e dissuadir ela de continuar lá, fazer com que ela voltasse para sua casa e assim restaurando a ordem pública. O especialista em segurança também aponta que a utilização de algemas não pode ser feita sem critérios. Uma súmula editada pelo Supremo Tribunal Federal restringe o uso do equipamento para resguardar a integridade física e a imagem de pessoas presas. As algemas só são permitidas em caso de resistência ou do fundado receio de fuga. O documento do STF ainda diz que a utilização deve ser justificada por escrito e que a autoridade responsável pela decisão está sujeita a penalidades caso não haja a real necessidade do equipamento. E para que aquela ocorrência não tivesse esse desfecho, que saiu muito mais cara a consequência dele do que alguns minutos lá, e aquela equipe tentar, através da mediação, da negociação,
dissuadir a pessoa de permanecer na praça, seguindo alguns protocolos do gerenciamento de crise, eles poderiam ter tido outro tipo de sucesso. Não estou julgando aqui que eles tenham ou não tenham esse conhecimento, mas as imagens mostram que isso foi atravessado, que não se exauriu as possibilidades para resolver o problema. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Araraquara voltou a afirmar que a GCM apenas cumpriu um decreto que reconhece o estado de calamidade pública por conta da pandemia da Covid-19 e que a mulher foi detida por desacato à autoridade e por infringir a determinação do poder público.